Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o ar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Me submergir,
Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria poder reunir mais uma vez a igreja para este tempo de celebração e contar com a presença de todos vocês aqui. Para o início de nosso culto, da nossa celebração aqui, eu gostaria de ler o Salmo de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo nos convoca à celebração, nos convoca à alegria de pertencermos ao Senhor e de podermos nos reunir com Ele. O salmo diz aqui: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Esse é o motivo da nossa alegria, do nosso contentamento e, portanto, da nossa expressão de louvor e adoração ao Senhor. O desejo mais sincero do meu coração é que nós tenhamos na manhã desse dia o deleite de estar na presença do Senhor e de entregar para Ele toda a expressão da nossa gratidão, do nosso louvor, do nosso reconhecimento e da nossa adoração a Ele. Que Deus nos dirija em todo o tempo e nos abençoe. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com você, na sua casa, no seu aparelho de celular, computador, tablet, aonde quer que você esteja bem, seguro e guardado pelo Senhor. Estamos aqui hoje, eu, a Adriana e a Vitória, para ministrar na vida dos irmãos músicas, de louvor, que falam do Senhor, de quem Ele é, do que Ele é para nós, e que Ele é o nosso refúgio, que Ele é nosso motivo de alegria, que nós estamos aqui para louvar o nome dEle. Então você é convidado nessa hora a ir na sua igreja mesmo, na sua igreja não, na sua casa, Nós somos igreja em casa ou no templo, esse é o nosso chamado que temos colocado nesses dias aí de pandemia, de isolamento, E você na sua casa, onde quer que você esteja, você pode louvar com a gente, cantar essas canções, para facilitar, nós temos colocado aí a letra, para você poder nos acompanhar. E é muito bom, nós temos esse tempo, Obviamente a gente sabe que o nosso desejo é estar junto. Na semana que vem a igreja vai comemorar mais um ano de vida, 15º aniversário, data importante para nós, que é mais um motivo de louvor, E nesses 15 anos, quantos motivos de gratidão, E também quantas dificuldades que o Senhor nos ajudou a superar nele, Então, vamos cantar agora essa música que é chamada de Música da Joque, Assim como tem a música da Tianinha, Tem a da Joque, porque a Joque gosta dessa música, que ela fala que hoje é tempo de louvar a Deus, Então, este momento agora, um momento que nós vamos louvar a Deus com essa canção, Então, se ajeita no sofá e vamos cantar junto. Então
Glórias a Deus. E vamos cantar agora essa canção que ela fala que nós temos fome e sede do Senhor, né? Deus é uma fonte insaciável, né? Nós não podemos dizer que conhecemos a Deus, nós sabemos de Deus aquilo que Ele se revela a nós, né? Está na sua palavra. Aqui nós possamos agora mergulhar nas águas do Senhor, que eu pedi essa canção, e deixar o rio do Senhor nos levar. Tem uma canção aí secular que diz que deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, né? Um sambinha. Um sambinha, né? Mas nós vamos cantar que o rio do Senhor, a vontade de Deus, seja feita em nossa vida, e é isso que fala essa canção, e é esse o meu desejo para nós, para mim, para minha família, para você nessa manhã. Amém. A tua presença, Senhor, no nosso lar, ó Deus, na tua presença, nós queremos mais e mais de ti, Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento. Do início, Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento, preciso do teu amor. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber do teu rio e saciar a sede da minha alma. quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. E Senhor, frutifica o deserto da minha alma, por onde este rio passar. Tudo vai mudar, preciso do teu perdão. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber do teu rio e saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito, quero beber do teu rio e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Amém. Amém. Que o rio do Senhor, que a presença do Senhor possa nos levar a muitas experiências sobrenaturais, a experiências maravilhosas com o Senhor. Amém? Eu gostaria de ler um salmo com os irmãos. É o Salmos de capítulo 18, o versículo 2. Eu vou ler apenas o versículo 2. Diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo,
em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Aleluia. Aleluia. Quando a nossa confiança ela está totalmente firmada em Deus, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos nos amedrontar do que pode nos acontecer. Porque o Senhor, Ele é a nossa torre, o nosso escudo, o nosso baluarte. Ele é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. Que a nossa confiança não esteja em homens ou em nada deste mundo. Que a nossa confiança esteja totalmente em Deus. Amém? A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Aleluia. Eu me alegro em ti. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és o nosso escudo, torre forte, alta, onde nós encontramos paz, encontramos alento, onde nós encontramos um lugar seguro para nós estarmos. Muito obrigado. Obrigado por este cuidado para conosco, para com a nossa família, para com a nossa vida. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, que o Senhor demonstra todos os dias. Que a nossa confiança não seja abalada, pelo contrário, que a nossa confiança esteja focada totalmente em Ti, para que nada venha nos abalar. Amém. Que a nossa confiança, Senhor, esteja nas Tuas mãos. E queremos colocar diante de Ti as nossas preocupações, a nossa angústia, as nossas ansiedades. Queremos colocar a nossa vida e da nossa família
no teu altar. Cuide de nós, de cada um de nós, e nesta manhã aceita o nosso louvor, a nossa adoração como uma oferta de gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você, meus irmãos, nessa continuação do nosso culto de louvor e adoração, agora ouvindo a palavra do nosso Senhor Deus. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Até Amém. mais. Atos capítulo 2, versículo de número 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tenho por certo, irmãos e irmãs, que faz parte da nossa relação como igreja essas características: partir do pão, a comunhão, não é? O debruçar-se na palavra de Deus para conhecer a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam para os seus discípulos, principalmente nesse contexto de novos convertidos. Mas veja que o quarto aspecto mencionado aqui nesse versículo é a oração. A oração é algo extremamente significativo por parte do povo de Deus como expressão de dependência, como expressão de fé no poder de Deus, na misericórdia do Senhor e na ação dele em prol do seu povo. Por isso, nesse momento da nossa celebração, nós dedicaremos um tempo a orarmos uns pelos outros. E o convite que eu gostaria de fazer a você é que nesse momento, junto aí com a sua família, com quem você estiver próximo, você tomasse cada um pelas mãos e fechasse os olhos e colocasse diante do Senhor os seus motivos de oração, os seus pedidos. E eu gostaria de uma maneira muito especial que intercedêssemos hoje pela saúde, pela vida do nosso irmão Natanael, que, como os irmãos já têm acompanhado, os irmãos da nossa igreja já têm acompanhado, orado, buscado, ele está internado, está numa situação que requer muitos cuidados e muita oração da nossa igreja. E eu gostaria de que nós, nesse momento, dedicássemos esse tempo de oração. E não somente a ele, mas a todos quantos você se lembrar e quiser colocar diante do Senhor, nós vamos ter esse tempinho agora, em nosso culto, para colocarmos cada motivo, cada desejo, cada pedido nosso diante do Senhor. E que Deus, pela sua muita misericórdia, nos ouça e nos abençoe, atendendo-nos à oração, e tudo redunde para a honra e para a glória dele. Tire uma selfie com sua família assistindo ao culto e compartilhe em nossas redes sociais, @ipasoficial. Querido Jesus, abençoe todas as vovós do mundo. Este sorriso marcado pelos anos dá testemunho de que o tempo passou. Olhar sereno e paz nos desenganos, sabedoria
que a vida ensinou. É tão fácil te amar, te seguir, te admirar. É de Oi, vovô e vovó. Eu queria fazer uma mágica pra você aparecer aqui pra eu fazer uma mágica. Eu tô com muita saudade. De quem? Como é o nome dos seus avós? De vovô, Pérez, tia Ilza e Vovó Gil? Beth. Vovó, eu amo muito vocês. Obrigado por tudo. Eu amo muito vocês. Feliz Dia dos Avós! Vovó Olga, vovô Carla, vovó Sônia e vovó Marcia, eu te amo, tô com muita saudade de vocês. Vocês são avós dois, tô com muita saudade. Um beijo. Vó, eu te amo. Que Deus te abençoe nesses dias dos avós. E saber que eu tô com muita saudade de você, mas a gente tá separado, mas a gente tá junto de Deus. Então, um beijo pra você, te amo muito. Jesus, não deixar o tempo passar, só pra em teus braços Gente, eu vim aqui pra falar que eu amo minha avó. Eu gosto muito do bolinho de chuva dela. Ô, vó, faz um bolinho de chuva pra mim? Sim. Agora eu também quero falar um versículo. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Obrigado, vó, por todo carinho. Oi, vó, tudo bem? Obrigada por me cuidar do carinho. Eu te amo tanto. Vocês fazem um bolinho de chuva bem gostoso. Agora fui falar um salmo. Meu pastor não me voltará. Peraí. Oi, vó. Oi, vô. Eu amo vocês. Vocês são os voos melhores do mundo. Obrigado por vocês me dando tudo que eu quero, tudo que eu peço. Um beijo. Júlia, manda um beijo pra vovó e pro vovô. Pode ir pra cá. Oi, vó. Oi, vó. Socorro. Tudo bem? Eu vou ler um salmo aqui, mas antes eu vou falar que eu gosto de fazer outras casas. Gosto de ficar brincando nas casas de vocês. Também gosto de fazer os bolos com vocês. Eu gosto de experimentar os bolos, eles estão gostosos. E agora eu vou ler o salmo. Meu Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E tchau. Oi, vó. Torço pra você que goste do Dia dos Avós e dos Vós. Eu gosto bastante de você, vó. Que seja legal. Tchau. Dia dos Avós para todos. Eu amo minha avó e minha avó. Feliz Dia do Vovô! e na velhice dará ainda frutos. Bem-aventurada é a sua descendência. Muito bem, irmãos e irmãs, nós estamos aqui agora para ouvir a palavra do Senhor. E nesse mês nós temos sido muito enriquecidos, muito edificados com pregadores convidados. Nesta ocasião, nessa celebração, nós não teremos um pastor convidado, considerando que ele já faz parte da nossa comunidade, que é o reverendo Alan Ruas.
e nós poderemos ouvir a pregação, a mensagem do Senhor através da instrumentalidade desse servo tão precioso, que está chegando aqui para a nossa igreja para participar conosco do pastoreio desta comunidade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija e que fale através do seu servo a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia. Hoje nós vamos pensar juntos no texto de Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3. Hebreus 11, versos de 1 a 3, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos, antes de analisarmos esta porção da palavra de Deus, nos colocarmos diante de Deus, pedindo a Deus que venha trazer ao nosso coração palavras de vida eterna. Assim sendo, eu convido você a baixar sua cabeça e a conversar com Deus. Deus amado, Deus santo, pedimos que Tu venhas, em o nome de Jesus, trazer a nós, a partir de então, palavras de vida eterna. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir Tua voz. Assim sendo, pedimos que Tu venhas usar-me com poder e com unção, e que os irmãos e irmãs que vão receber esta palavra possam ser edificados em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de Hebreus 11 apresenta-nos servos e servas de Deus, especialmente do Antigo Testamento, que haviam vivido rompendo em fé. Por esta razão, eu resolvi pensar com vocês, com base neste texto, isto é, Hebreus 11, dos versos de 1 a 3, no seguinte tema: rompendo em fé. Rompendo em fé. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que por conta da pandemia da Covid-19, que já ceifou mais de 80 mil vidas em nosso país, que estamos, se não me engano, desde o dia 24 de março do ano em curso, sem nos reunirmos presencialmente, com a finalidade de cultuarmos a Deus enquanto igreja e instituição e nos alegrarmos uns com os outros enquanto igreja e organismo. Isso, ao meu ver, pode ter efeitos colaterais positivos e negativos, ou seja, pode causar efeitos colaterais positivos ou negativos. Positivos no sentido de, quando possível, voltarmos com o intuito de participarmos dos serviços pertinentes à igreja, instituição e organismo com mais entusiasmo, com mais fervor, com mais dinamismo. Negativos no sentido de nos acomodarmos às transmissões via redes sociais, Facebook, YouTube, e nos esquecermos da importância de estarmos juntos, presencialmente, cultuando ao nosso Deus. Eu não sei se você, irmão e irmã, será vítima do efeito colateral positivo ou negativo, mas sei que nós, independente das circunstâncias, devemos continuar vivendo, rompendo em fé. Independente das circunstâncias, devemos continuar vivendo, rompendo em fé. Surge então uma pergunta: mas o que significa continuarmos vivendo, rompendo em fé? O que significa? De acordo com o texto de Hebreus 11, versos de 1 a 3,
e também versos de 17 a 38, que nos dá 4 respostas, significa continuarmos empenhados a vivermos de acordo com a palavra de Deus, já que o texto, como disse, nos dá 4 respostas, vamos às respostas acerca da pergunta: o que significa continuarmos vivendo, rompendo em fé? A saber, tendo a convicção da existência de algo que não podemos enxergar. Eu vou repetir. Segundo Hebreus, especialmente o verso 1, continuarmos vivendo, rompendo em fé, significa continuarmos vivendo, tendo a convicção da existência de algo que não podemos enxergar. Como disse, é o que o verso 1, em sua parte B, nos ensina. Se não, observem comigo, verso 1, em sua parte B, que diz o seguinte: a fé é a convicção de fatos que não se veem. É a convicção de fatos que não podem ser vistos, que não são tangíveis, que não são palpáveis. Este verso, segundo alguns estudiosos, pode ser traduzido da seguinte forma: a fé é a constatação de que existem coisas que não podemos ver, que não podemos enxergar. É importante ressaltarmos que fé aqui tem o sentido de uma esperança que se funda numa convicção. Portanto, fé aqui não tem a ver com confissão, mas com a encarnação da fé enquanto substância numa convicção, numa certeza. Segundo William Barclay, que comentou este texto e quase todo o Novo Testamento, abre aspas, é uma esperança absolutamente segura de que o que se crê é verdade e o que acontecer, aliás, e o que deve acontecer, vai acontecer. Assim sendo, viver rompendo em fé é viver tendo a certeza, convicção de que factualmente existe um mundo metafísico subjacente ao físico. É a fé que é substância da certeza que Deus existe independente das circunstâncias, com Covid-19 ou sem Covid-19, no deserto da existência ou no oásis da existência. É a fé que é substância, como argumenta João Calvino, da certeza que mesmo buscando a Deus em um momento de tormenta existencial, como o que estamos vivendo por conta da pandemia da Covid-19, e não obtendo resposta de Deus, continua convicta na existência de Deus, independente das circunstâncias. Deste modo, é a fé que atesta a existência de Deus sem a necessidade de sair da terra por meio de uma experiência mística. É a fé de Jó que continuou confiando na existência de Deus, apesar da mão pesada de Deus recaindo sobre os ombros da sua existência. É a convicção que Deus existe, mesmo que não hajam evidências ou fatos palpáveis. É não se apoiar na ciência, mas na fé. A ciência pede fatos, a fé pede convicção sem constatação. Assim sendo, é dizer não a Immanuel Kant, que no século XVIII disse que Deus não pode ser tido como real, como alguém que existe, porque Deus não é passivo de observação. É dizer não a Nietzsche, que decretou a morte de Deus em 1882 em A Gaia Ciência. É dizer não ao filósofo brasileiro Leandro Carnal, que em suas redes sociais trata a confiança na existência de Deus como um devaneio cognitivo. Eu sei que não é fácil atestarmos a existência de Deus ante o silêncio de Deus, estando no albergue existencial da crise, da perda, da dor. Paul Vettis, professor emérito de psicologia
da Universidade de Nova York, em uma pesquisa com intuito de extrair a razão do ateísmo nos ateus. Ao final da pesquisa, chegou à conclusão que ateus como Nietzsche, que agnósticos como Kant, e por que não dizer, os grandes ateus da história haviam passado por maus momentos na existência, por conta da ausência dos seus pais. Nietzsche, por exemplo, perdeu seu pai quando tinha 5 anos de idade. A conclusão de Paul Vetz é de que o ateísmo está associado a um trauma, a uma dor pertinente à infância. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, afirma que é necessário que os que se aproximam de Deus creiam que Deus, independente das circunstâncias, ou seja, de tornar-se tangível ou não, por meio de uma experiência. É necessário que todos nós que nos aproximamos de Deus, pontua o verso 6 de Hebreus 11, creiamos que Deus existe, independente das circunstâncias, independente do que viermos a viver no palco da existência. É termos convicção, é termos certeza de que Deus, que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, existe. Eu sei que em momentos difíceis, como o que estamos vivendo, por conta da pandemia da Covid-19, quando, especificamente, a dor bate à nossa porta, seja por conta de uma crise econômica, seja por conta de ter sido contagiado ou contagiada pelo vírus, infectado ou infectada pelo vírus da Covid-19, e a partir daí passarmos a buscarmos de Deus uma resposta e não obtendo-nos resposta, continuarmos certos de que Deus existe. Mas o texto de Hebreus 11, em seu verso 1, parte B, nos chama, nos convoca a crermos na existência de Deus, que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que não é tangível, que não é palpável, independente das circunstâncias. Isso tem a ver com convicção, isso tem a ver com vida comportamental, isso tem a ver com decisão de viver, independente da circunstância, como disse, focados na fé de que Deus existe, e isto é fato, e, portanto, tem que ser uma condição sine qua non, no que diz respeito à minha vida e à sua vida. Mas ainda, viver rompendo em fé significa, de acordo com o texto, segundo, viver tendo a convicção que o visível veio a existir a partir do invisível. É o que diz o verso 3 em sua parte B. Se não observem, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Primeiro, o autor de Hebreus diz que viver rompendo em fé é ter convicção da existência de Deus, ou seja, de algo que nós não podemos ver, nós não podemos enxergar, ver Deus. E segundo, é termos convicção que o visível veio a existir a partir do invisível. Como disse, é o que ressalta o verso 3 em sua parte B. Nós não podemos enxergar Deus, nós não podemos tocar em Deus, mas nós temos que, independente das circunstâncias, como disse, por meio da fé, ter convicção de que Deus existe. E, por conseguinte, que todas as coisas que existem no cosmos, no universo, foram feitas por Deus. A ideia aqui não é só de Deus como Criador, é importante considerarmos isto, mas de Deus também como mantenedor e Senhor absoluto, supremo, soberano da criação, ou seja, de tudo quanto existe. Assim sendo, é ter convicção na narrativa de Gênesis de 1 a 11 como sendo factual. É não no Big Bang. É ter convicção na palavra de Deus, que diz que foi Deus quem fez todas as coisas, e não na palavra do físico britânico Stephen Hawking.
é crer na literalidade de Gênesis de 1 a 11. Calvino, comentando este texto, vai dizer que a expressão que diz de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, está associada a Romanos 1, verso 20, que diz que Deus pode ser visto na criação por seu Criador. Calvino vai dizer que a natureza é o teatro da glória de Deus. Se nós observarmos a intenção do autor de Hebreus, no capítulo 11, é destacar que os heróis da fé haviam vivido neste mundo tendo esta convicção, ou seja, de que Deus existe e de que todas as coisas que existem foram feitas por Deus, que não são resultado do acaso, como afirma muitos cientistas na atualidade. Portanto, meus irmãos, fé aqui é ter convicção de que a presença do invisível no visível, sustentando o visível, mantendo todas as coisas de pé, é real. A Covid-19, assim sendo, não é resultado do acaso, e muito menos de um deslize da divindade. Não. Sabem por quê? Porque o Deus que criou o universo sustenta o universo de maneira que seus propósitos sejam executados. Temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, como destaca o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 28. Deus sustenta o universo, Deus sustenta a minha vida, Deus sustenta a sua vida. Às vezes nós passamos a viver como se Deus não atuasse no mundo em função de uma circunstância negativa que passa a nos envolver e passamos a indagar: Deus, onde tu estás? Ante a minha dor, ante a minha dificuldade. O texto vai dizer que os heróis da fé, explicitados do capítulo 4 em diante, viviam independente das circunstâncias, ou seja, no oásis da existência ou no deserto da existência, entendendo que Deus existe, que Deus é quem mantém o universo e que, portanto, deviam viver tendo a convicção de que Deus estava no domínio da vida de cada um deles. Assim sendo, neste momento de pandemia, de tantas incertezas no tocante ao amanhã, eu penso que você deve se encher da convicção de que Deus, o Criador de tudo quanto existe, dará rumo à história, visando o bem do seu povo, como ensina Apocalipse, capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 8, e por conseguinte, venha descansar em Deus. Nós devemos, neste tempo de pandemia, neste tempo de crise, de tantas incertezas por conta da pandemia da Covid-19, descansarmos em Deus, entendendo que Deus é quem sustenta-nos e que todas as coisas cooperam para o bem ou dos que amam a Deus. É tempo de descansarmos em Deus, é tempo de confiarmos em Deus, é tempo de rompermos em fé, meu irmão e minha irmã, cientes de que Deus está no domínio, está, portanto, no controle de todas as coisas. Descanse, Deus é soberano, descanse, põe a sua vida diante de Deus, mas ainda podemos continuar vivendo, rompendo em fé. Em terceiro lugar, entendendo que a fé é a certeza de coisas que se aguardam. Eu vou repetir. Podemos continuar vivendo, rompendo em fé, entendendo-nos que a fé, que viver rompendo em fé, em terceiro lugar, é viver entendendo que a fé é a certeza de coisas que se aguardam. É ter certeza, melhor dizendo, de coisas que se aguardam. É o que diz o verso 1 em sua parte A. Se não, observem. Verso 1 em sua parte A.
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, que se aguardam. A fé é demonstrada em confiante esperança e convincente certeza. Isso tem a ver, segundo João Calvino, comentando esse texto, com aguardar o que nos aguarda, as benesses de Deus, como a vida eterna. Pacientemente, Calvino ressalta que o contexto anterior, isto é, os versos de 32 a 39 do capítulo 10, ratificam isto. Se nós observarmos os versos de 26 ou de 29 até os versos de 39 do capítulo 10, nós vamos perceber que o autor destaca os homens de Deus passando por diversas circunstâncias difíceis, complicadas na existência, e a recomendação é: continue firmes, crendo nas promessas de Deus. E aí, segundo Calvino, o capítulo 11 começa trazendo a fé como algo associado à paciência. É caminharmos neste mundo cheio de dificuldades, cheio de contratempos, tendo fé de maneira paciente e perseverante que as promessas de Deus que nos aguardam, no tempo de Deus, no momento de Deus, hão de chegar, especialmente a maior de todas, a vida eterna, o estar com o Senhor por toda a eternidade. Portanto, é a esperança que confia no futuro contra o presente. O mundo se tornou hedonista, cuja base filosófica é o filósofo grego Epicuro, já que ensina que o fim principal da vida é o prazer. Mas é certo que o que no momento causa prazer pode causar em um momento perturbação. E o que em nós nos convida a negarmos as paixões mundanas, por amor a Jesus, trará no tempo de Deus as bem-aventuranças eternas. Portanto, meu irmão e minha irmã, não tenha a sua confiança, a sua esperança restrita a este mundo, às coisas deste mundo, mas às promessas de Deus, crendo que o melhor de Deus nos aguarda. É importante nós vivermos tendo isto em vista, independente das circunstâncias. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, de crise, por conta da pandemia da Covid-19. Mas a palavra de Deus nos chama a continuarmos rompendo em fé, entendendo-nos que devemos ter convicção de que o que Deus diz que vai acontecer conosco, vai acontecer conosco no tempo de Deus. E por fim, em quarto e último lugar, podemos continuar rompendo em fé, entendendo que fé em Deus é confiar em Deus nos momentos mais tenebrosos da nossa existência. É o que ensina os versos de 17 a 38. Como afirma William Barclay, a esperança cristã tem a convicção que é melhor sofrer com Deus que prosperar com o mundo. Os heróis da fé têm uma coisa em comum: puseram sua confiança exclusivamente em Deus, apesar de todos os sofrimentos e dificuldades, triunfaram porque confiaram em Deus. O verso 17 expõe o que foi um momento de extrema dificuldade na vida de Abraão, mas de extrema obediência a Deus, porque confiava em Deus. Joquebede, mãe de Moisés, diz o verso 23, permaneceu com o menino em casa porque confiava em Deus. Moisés, dizem os versos 24 e 25, abriu mão dos afortunamentos do Egito para tornar-se um fugitivo e nômade no deserto porque confiava em Deus. De acordo com os versos de 30 a 38, homens dos quais o mundo não era digno foram usados de maneira extraordinária, mortos e apedrejados porque confiavam em Deus. A ideia do texto, portanto, é confiar em Deus apesar das dificuldades, ou seja, nos momentos mais tenebrosos da nossa existência, temos convicção de que Deus há de nos sustentar, há de nos direcionar. Me vem à mente Policarpo de Esmirna, que viveu no século II depois de Cristo, ano 155 depois de Cristo, que quando convidado a negar Jesus e a render a César, a passar a cultuar a César, diante do procônsul disse: eu não posso negar
a Jesus, meu Senhor, porque há 86 anos este só tem me feito bem. Porque eu agora posso negar a Jesus. Policarpo, em função desta confissão, de que não abria mão de render-se unicamente a Jesus, de reconhecer unicamente o senhorio de Jesus, foi condenado à morte, queimado vivo. Me vem à mente o que ocorreu com Spurgeon, o afamado pastor batista, em 1854, enquanto pastor da capela de New Park, em Londres, durante o surto de cólera, quando, retornando triste para casa de um funeral, deparou-se com um papel que estava na janela de um sapateiro que dizia: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versos 9 e 10. E por conseguinte teve a sua confiança em Deus reanimada. Me vem à mente o que ocorreu também com Ashbel Green Simonton, missionário que trouxe o presbiterianismo para o Brasil em 12 de agosto de 1859. Ao ver sua esposa Ellen Murdoch morta em um caixão, em 28 de 6 de 1864, nunca deixou de pensar no versículo que diz: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Marcos 12, verso 27. Para o autor de Hebreus, meus irmãos, fé é aderir às promessas de Deus, confiar na palavra de Deus e permanecer fiel a Jesus Cristo, assim sendo que a fé no porvir, sem Covid-19 ou qualquer outra realidade que hoje possa causar dor em sua vida, devemos continuar firmes como peregrinos e forasteiros neste mundo tenebroso, na esperança, na fé, que é base da convicção de que as promessas de Deus, com relação a nós, com relação ao seu povo, hão de acontecer no tempo de Deus. Eu concluo esta mensagem citando a obra do pastor batista John Bunyan, do século XVII, publicada na Inglaterra no ano de 1678. O Peregrino, porque a mesma retrata a caminhada dos servos e servas de Deus em direção à mansão celestial, tendo como propósito mostrar-nos que devemos caminhar, superando os desafios e os contratempos em direção à vida eterna, vigilantes com perseverança neste mundo tenebroso. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho, diz o verso 2. Ou seja, Deus os justificou, assim como nós em Cristo, que é a razão da nossa fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você viva rompendo em fé, entendendo que viver rompendo em fé é ter convicção de que Deus, que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, existe. E que o mundo visível veio existir a partir do invisível, ou seja, que foi Deus quem criou todas as coisas. E que nós devemos confiar nas promessas de Deus, independente das circunstâncias. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegamos mais uma vez ao final de mais essa celebração e eu gostaria de cumprimentar a todos que participaram conosco desse momento, aqueles que já fazem parte da nossa comunidade, mas aqueles também que porventura estejam nos visitando aqui de maneira virtual. Que Deus os abençoe, sinta-se muito bem conosco, sinta-se acolhido por essa comunidade, abraçado por essa comunidade.
por essa igreja tão querida e preciosa que ama a Jesus Cristo e busca ser fiel ao que Ele ensinou. Eu gostaria de convidar você, que ainda não fez, porventura ainda já participa conosco das transmissões, até mesmo ver algumas postagens nossas e tudo mais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, @ipasoficial, está lá no YouTube, lá temos as gravações dos cultos, temos as gravações dos PGs, das lives que são feitas, né? Até mesmo algumas aulas da escola dominical. É uma maneira de você estar conectado conosco. Temos o @ipasoficial no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, se inscreva lá, participa, não é? E faça parte conosco dessa comunidade, que muito em breve temos a grande expectativa de retorno e de podermos nos encontrar aqui presencialmente. Pensando já nisso, né, com base nessa expectativa latente em nosso coração, nós estamos programando para o dia 2 de agosto, próximo domingo, um culto chamado culto drive-in, um culto que nós vamos fazer no estacionamento da igreja, com as pessoas que se inscreverem para participar desse culto, dentro dos seus carros, com toda a segurança e a tranquilidade que esse tempo requer. Então, nós temos compartilhado com vocês, no grupo da nossa igreja, o formulário de inscrição, justamente para que a gente tenha um controle, já que a gente tem um número reduzido de vagas aqui na igreja. Temos 30 vagas e nós já temos aqui alguns inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, você é membro da nossa igreja e ainda não se inscreveu, se inscreva lá para que a gente tenha o controle. Até porque nesse culto nós teremos algumas coisas muito especiais. Nós teremos a celebração da ceia, que já faz tempo que a gente não celebra. Então, é o momento que a gente tem para preparar essa celebração de uma maneira muito especial, com muito cuidado, muito zelo. Por isso, nós precisamos de ter um número de inscritos para que a gente prepare os kits para entregar para vocês que estarão no culto dentro do carro, e aí você então celebra a ceia conosco, tá bom? Nós teremos também um ato sacramental aqui, que é o batismo de uma criança, da pequena Catarina. Nós faremos o batismo da pequena Catarina, é um momento muito especial, principalmente para os nossos irmãos Jean e Juane. Então, é um momento também para estarmos juntos aqui. E nessa ocasião, faremos isso justamente para celebrarmos o aniversário da nossa igreja, é o fechamento dessa celebração, é a conclusão dessa celebração. Então, irmãos, ore por nós, esteja aí em oração, nós teremos muito trabalho para organizar tudo isso, teremos que seguir um protocolo muito rígido para que façamos isso com segurança, com tranquilidade, para que todos se sintam bem em estar aqui na igreja novamente, matando a saudade, saindo um pouco de casa para vir para esse local onde a gente se reúne para adorar ao Senhor, tá bom? Então, esteja orando para que tudo corra bem e a gente tenha esse tempo juntos, tá bom? E nesse dia, por conta dessa celebração, nós não teremos a nossa escola dominical, ela será jogada para frente, o tema da próxima escola dominical, porque nós focaremos nesse culto drive-in. No mais, irmãos e irmãs, que Deus os abençoe e dê uma semana muito feliz, muito rica, preciosa, com muita saúde para todos. Que Deus os abençoe e os sustente em todo o tempo. Um abraço a todos e um beijo no coração.